Uma boa noite a todos, e nós queremos nessa noite estar escutando o recado de Deus para nossos corações, através da fala e da palavra de Deus, através do pastor Rodrigo, da Igreja de Confissão Luterana. Por favor, pastor Rodrigo. Muito boa noite, queridos e queridas irmãos, irmãs, ilustríssimos senhores vereadores. Eu escolhi para esse final de tarde, início de noite, uma palavra do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, aonde consta a parábola do bom samaritano. E dentro deste texto tão especial, lá fala de uma prática difícil, mas vital para a nossa vida, para o nosso praticar diário, que é solidariedade. No versículo 35 diz assim: No dia seguinte tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Nós conhecemos este texto do bom samaritano, pois um homem foi assaltado numa estrada, agredido e deixado à beira dali. Passou por ali um mestre da lei, passou por ali um que conhecia a palavra de Deus, e os dois passaram longe, do outro lado da estrada. E apenas um samaritano, de quem não se esperava muita coisa, pois o samaritano era excluído dentro da região de Jerusalém, este o acolheu, cuidou de suas feridas, deixou-lhe uma pensão e uma pousada, e ainda disse: O que gastares a mais com este, na volta eu te pagarei. Pensando nesse texto, imagino que isso é solidariedade, pois Cristo traz esta mensagem, esta parábola, justamente quando é perguntado o que significa amar o próximo. Então Cristo diz: amar o próximo é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Então é fazer o bem, como nós sabemos, sem olhar a quem. E ser solidário faz um bem enorme. Quantas vezes vocês de repente ajudaram alguém? Ínfimas vezes. E depois se sentiram como que felizes em seu coração, em sua forma de viver, de compreender até a vida. Indiferente de nossas igrejas ou religiões, ser bom, eu acho que é o que Deus espera de todos nós. E é algo gratificante, ainda mais estamos aí no início do ano. O ano está recém começando e precisa de tantas pessoas para que façamos o mundo um lugar melhor. Se nós observarmos crianças brincando, a gente vai perceber que para elas ser solidário é algo natural. Vocês conhecem aquela frase: tão fácil quanto tirar doce de criança? Justamente porque se uma criança está comendo um doce e você pedir, ela vai te dar. Ela vai compartilhar contigo aquilo que ela tem. Se uma criança com seus coleguinhas estiver brincando e uma delas se machucar, a mãe que estiver mais próxima vai ser a mãe de todos. E a criança não vai se preocupar em compartilhar a sua mãe, ser solidário. Conforme nós vamos crescendo, sendo adultos, isso vai sendo mais difícil, justamente porque nós nos apegamos ao que temos. Nós queremos aquilo para nós porque é difícil repartir aquilo que com suor conseguimos. Afinal, trabalhamos tanto para ter o que temos, desde o nosso salário até tudo o que possuímos. Mas é justamente quando vemos alguém que doa alguma coisa que ali percebemos o que é ser solidário ou não. No ano de 2008 e 2009 eu morei no município de Ibirama, Santa Catarina, e lá existe uma instituição chamada Repartir. É uma instituição que visa auxiliar, cuidar de pessoas pobres, carentes e, além disso, pessoas com deficiências. Em 2007, quando começou esse programa Repartir, o município de Ibirama não tinha PAI no momento, naquela época. E eles entendiam que não haviam pessoas com necessidades especiais na cidade. Eles conheciam 4, 5, dava para contar nos dedos. Só que para quem conhece as cidades mais antigas, principalmente as famílias mais antigas, há um tempo atrás, ter alguém deficiente na família era um sinal de vergonha.
Muitos escondiam seus familiares em galpões, em casas, em quartos, para que ninguém os visse. Então, naquele ano, o município de Ibirama, junto com a igreja luterana, junto com a igreja católica e o prefeito da época, saíram visitando famílias e descobriram que não eram 5 ou 6 deficientes no município de Ibirama, mas eram mais de 100. E ali começou a se preocupar com a questão da solidariedade, de ajudar, de compartilhar. Então, nesse tempo de grupo repartir, eu percebi algo interessante. Muitas pessoas que doavam aquilo que tinham, não doavam algo para ser utilizado, mas para tirar de sua casa. Calçados estragados, roupas rasgadas, alimentos estragados. E muitas pessoas que doavam queriam ainda que o seu nome fosse falado, seja na prefeitura, na Câmara de Vereadores ou em alguma igreja. E numa noite, véspera de Natal, estávamos nós encerrando as atividades do Grupo Repartir, olhando para o ano, tudo o que aconteceu, e eis que na entrada da sala do Repartir alguém deixou mais de 5 toneladas de roupas. Rasgadas? Não. Sujas? Não. Novas. Inclusive com etiquetas. Quem fez essa doação? Não se sabe. Mas certamente foi alguém solidário. Alguém que não se preocupou em divulgar o seu nome, alguém que simplesmente quis ajudar. Naquela mesma noite, uma senhora deixou lá em torno de 50 calçados e gostaria que o seu nome fosse divulgado. O detalhe é que desses 50 calçados, apenas 3 eram pares completos. Os outros eram chinelos de um pé, alguns calçados rasgados, sujos, e certamente alguém que usaria, alguém que tivesse somente uma perna ou um pé. Pergunto quem foi solidário? Aquele lá que não se sabe até hoje o nome. Pensando dessa forma, trazendo então essa mensagem para hoje, eu imagino que o mundo precisa de pessoas solidárias. Vamos olhar para o Brasil aí, lá no Rio de Janeiro, Espírito Santo, há dias atrás, São Paulo, pessoas que estão aí contando com a solidariedade. Por vezes aqui em Palmeira também, mas graças a Deus nunca aconteceu uma tragédia tão grande quanto tem acontecido já em nosso Brasil em vários lugares, como Santa Catarina, Espírito Santo, tantos lugares que pessoas perdem tudo. Mas ser solidário não é apenas compartilhar o alimento, dar roupa, dinheiro. Por vezes é dar um abraço. Por vezes é ouvir. Eu imagino que todos vocês aqui em algum momento ouvem as pessoas. E não é apenas ouvir, é escutar com o coração. Tirar tempo para estar com alguém, tirar tempo para ser solidário, repartir de repente esse tempo que nós temos. Ainda mais hoje, onde vivemos em uma sociedade fechada, que cada vez se protege mais em suas casas, em suas, quem sabe, residências, em seus muros. Então, pensando no mandamento do amor, onde Cristo então diz que ser bom, ser amável é ajudar ao próximo, que nós possamos ser assim. Porque a verdadeira solidariedade deveria ser uma prática nossa diária. Assim como levantar-se, lavar o rosto, tomar café. Algo que fazemos todos os dias. Assim deveria também ser a solidariedade em nossa vida. Algo que faz parte como uma roupa que a gente veste. E indiferente da igreja, como falei antes, sendo católicos, luteranos, menonitas, batistas, qualquer igreja, que saibamos que antes de sermos religiosos, somos cristãos. E ser cristão é seguir o exemplo de Cristo. Quem sabe alguém vai se perguntar, mas como que a gente pode exercer a solidariedade? A resposta é olhar à nossa volta. Às vezes quem está do teu lado precisa um tempinho, um abraço, precisa de uma palavra amiga, um sorriso. Às vezes quem está do teu lado não precisa apenas matar a fome ou a sede ou até o frio, mas vai precisar que você possa olhar olho no olho. Que assim então possamos lembrar deste exemplo do bom samaritano. Ser solidário sim é uma prática difícil, mas é tão importante. Sejamos assim, amáveis uns com os outros. Que Deus, em sua infinita bondade, nos conceda essa força para termos solidariedade todos os dias com o nosso próximo. Convido para uma oração, assim como estamos. Oramos. Querido Deus, amado Criador, sabemos que Tu estás aqui ao nosso lado,
nos conduziu durante o dia em nossas atividades, iluminou os nossos caminhos e assim cuida de nossa família. Pedimos, ó Deus, que estejas aqui abençoando cada pessoa aqui presente, durante esta sessão e todos os dias, no trabalho, na ação de cada um. E que em nossa prática diária possa existir de fato o amor verdadeiro, a solidariedade, a paz, o perdão. E que saibamos que o próximo não é quem é igual a nós, mas sim o diferente, o que pensa diferente, o que nós muitas vezes não conhecemos, o que está distante, mas muitas vezes esses são os que necessitam. Por isso nos ensinem a amar, nos ensinem a fazer o bem, sem olhar a quem. Assim oramos em Teu nome e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos à vontade, que Deus esteja com todos nós. Agradecemos ao pastor Rodrigo e o deixamos à vontade para permanecer na casa ou, se tiver compromisso, se retirar. Muito obrigado. Em nome de Deus e pelo povo, declaro aberta a segunda sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 17ª legislatura. Solicito ao secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. A ata resumida da sessão ordinária de 4/2/2020. Aos 4 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, no horário regimental, na sala de sessões da Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, com sede na Rua Coronel Vida, 211 Centro, realizou-se a primeira sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 17ª legislatura, sob a presidência do vereador Domingos Everaldo Kuhn, secretariada pelos vereadores Anselmo Heimbecker Osório e Marcos Ribas, com a presença dos vereadores Arildo Santos Aleschi, Denis Sanson, Gilmar Costa, João Alberto Ferreira da Costa, João Savi e Rogério Siluznik. Havendo o número legal de vereadores, o senhor presidente, em nome de Deus e pelo povo, declarou aberta a sessão e determinou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia foram apreciadas as seguintes matérias. Em discussão e votação única, foi aprovado por unanimidade o requerimento 1 de 2020. Em discussão e votação única em bloco, foram aprovadas por unanimidade as indicações 117 de 2019 e 1 a 3 de 2020. O projeto de lei complementar 17 de 2019 teve a sua discussão adiada pelo período de 60 dias, conforme requerimento verbal apresentado pelo vereador Marcos Ribas, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo ser tratado, o senhor presidente lembrou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 11 do corrente, no horário regimental, constando na ordem do dia a discussão e votação única do requerimento 2 de 2020. Agradeceu a presença de todos em nome de Deus e pelo povo, declarou encerrada a sessão, da qual, para tudo constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo senhor presidente e primeiro secretário. Em discussão, a ata lida, aprovada por todos. Convido o vereador primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente da sessão. Do Executivo Municipal, ofício número 32 de 2020. Excelentíssimo senhor Domingos Everaldo Kuhn, presidente da Câmara Municipal de Palmeira, referente ao ofício 339 de 2019, recomendação 9.373 de 2019, do Ministério Público do Trabalho, Procuradoria de Campo Mourão. Do Executivo Municipal de Palmeira, ofício 37 de 2020, remetendo para apreciação desta casa, projeto de lei número 5.439, projeto de lei número 5.440 e projeto de lei número 5.441. Do Executivo Municipal, ofício número 038 de 2020. Para presidentes, Excelência senhor Domingos Everaldo Kuhn. Excelentíssimo senhor, considerando o contido no ofício número 226 de 2019 de Vossa Senhoria, onde solicita estudos visando a equiparação salarial entre cargos de operador de máquinas e motorista 2, vimos através do presente informar
que o mesmo foi atendido conforme Lei número 5.082, de 30 de 12 de 2019. Da Câmara Municipal de Palmeira, o vereador Denis Sanson requer, ouvido o plenário, seja encaminhado o expediente à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, solicitando as seguintes informações acerca da retirada de pedras para outros municípios da pedreira localizada em Campestre de Vieiras. 1. Explicações a respeito de caminhões do município de São João do Triunfo estarem transportando pedras desta pedreira. 2. Qual a negociação realizada entre os dois municípios? 3. Qual a quantidade de pedra que já foi retirada e que ainda será? 4. Qual a finalidade destas pedras, onde foram e serão utilizadas? Da Câmara Municipal de Palmeira, a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, no uso de suas atribuições legais, requer, ouvido o plenário, prazo de 60 dias para emitir parecer à emenda protocolada sob número 960. Assina presidente da comissão, vereador Marcos Ribas. Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, requer, ouvido o plenário, prazo de 7 dias para emitir o parecer aos projetos de leis números 5.434 e projeto de lei número 5.437. A Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização requer, ouvido o plenário, prazo de 60 dias para emitir o parecer à emenda protocolada sob número 960. A Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Meio Ambiente requer, ouvido o plenário, prazo de 120 dias para emitir o parecer aos projetos de lei 4.857 e 5.404. A Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Meio Ambiente requer, ouvido o plenário, prazo de 60 dias para emitir o parecer à emenda protocolada sob número 960. A Comissão de Urbanismo e Obras Públicas requer, ouvido o plenário, prazo de 60 dias para emitir parecer à emenda protocolada sob número 960. Da Câmara Municipal de Palmeira, dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água do município de Palmeira e dá outras providências. Proposição do vereador João Alberto Ferreira da Costa. Das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, pareceres aos projetos de leis números 5.404, 5.435 e 3.436 e aos substitutivos aos projetos de leis números 5.419 e 5.422. Este era o expediente, senhor presidente. Obrigado. Solicito ainda ao secretário que proceda à verificação da presença e se existe vereador inscrito para usar a palavra durante o expediente. Estão presentes todos os senhores vereadores. Inscrito para fazer uso da palavra, o vereador João Alberto Ferreira da Costa, com o assunto tarifa e hospitais. Com a palavra, o vereador João Alberto. Eu venho novamente a essa tribuna, renovo minha saudação aos senhores vereadores e a todos os palmeirenses, amigos e amigas, se me permite chamá-los assim, que conosco realizam esta sessão. Hoje, brevemente, vou abordar dois assuntos.
um assunto ligado ao passado recente, e um assunto ligado ao futuro recente também. Ligado ao passado, eu sempre tenho dito aqui que aqui é a casa dos embates, aqui é a casa dos debates, né? Aqui é a casa onde deve ser dirimido todas as diferenças e até conflitos sociais, de forma organizada e amparado sobre a guarda da lei. E cada passo nós temos discussões aqui acaloradas. Tivemos uma agora no ano passado, que foi com relação a uma tarifa, uma taxa, um imposto, enfim, conforme as pessoas enxergam essas formas de cobrança dos serviços públicos. Estou falando da iluminação pública. E antes de falar de iluminação pública, quero mencionar aqui, de forma elogiosa, os vereadores, o vereador Gilmar Costa e o vereador Arildo Zaleski. Naquele momento, eles tiveram uma feliz ideia, que era protocolar um requerimento e chamar o chefe do Poder Executivo, o prefeito, para uma conversa conosco. E nós tivemos essa conversa com o prefeito. O que é que aconteceu naquele momento? A prefeitura, de acordo com os estudos dela e com os conceitos que ela tem, ela estabeleceu a distribuição da cobrança da taxa de lixo em todos os consumidores do município. Observem os senhores que os consumidores do município são aproximadamente 8 mil unidades consumidoras de energia elétrica. 8 mil. Dessas 8 mil, 7 mil são residências, são casas. Das 7 mil, 6.500 casas consomem energia elétrica entre 0 e 200 kWh. Essa é a faixa de consumo. 6.500 residências consomem entre 0 e 200 kW. Acima de 201 até 500 kWh são 500 residências. 500 residências, um número muito inferior ao número de 6.500. Foram as duas faixas que a prefeitura fez a sua distinção e cobrou. Cobrou menos. A iluminação pública é cobrada conforme o consumo de energia elétrica que a residência tem. Então a prefeitura fez um escalonamento, começando com quem consome 30 kW de energia a hora, só. Começando a cobrar R$ 2,00 de iluminação pública. E chegando a quem consome 200 kWh a R$ 19,00. Então começou com R$ 2,00 e foi até 19 nessas 6.500 residências. Quando chega na residência que consome 201 kW, acima do 200, aumentou de 19 para 50, 60 reais. E dali em diante foi aumentando. Então o município, eu imagino que foi assim, ele tentou cobrar menos de quem gasta menos e cobrar mais de quem gasta mais. A velha história do Robin Hood, todo mundo conhece isso. Pois bem, houveram reclamações, não foram tantas, mas houveram discursos acalorados aqui entre nós, os vereadores, e as conversas foram andando e o discurso foi avançando, e os vereadores, o que eu já citei, o vereador Arildo e o vereador Gilmar Costa, fizeram esse requerimento, nós votamos e nós tivemos a reunião com o prefeito. E nessa reunião, todos os vereadores, que estão aqui os 9, todos os vereadores, eu imagino que sensibilizados pela reclamação, pediram, foram atendidos e decidiram. O prefeito disse: se é da vontade de vocês, se é vocês que têm essa pretensão, refazemos a tabela. E foi refeita a tabela. Como as tarifas, como os tributos, eles são feitos em um ano para execução no outro, tem o princípio da anualidade, você não pode... há uma máxima popular, há uma frase que diz assim: ninguém pode dormir sem um imposto e acordar com um imposto. Então, essa é o princípio da anualidade. O imposto, para ser cobrado um ano, tem que ser construído no ano que o precede para cobrar no outro. E aí, nesse ano que passou, 2019, tivemos todas essas discussões e acabamos votando aqui a lei complementar 05, que refez essa tabela. E agora
quem pagou a iluminação pública no mês passado estava pagando de dezembro. Estava pagando a faixa consumida em dezembro. Agora, em fevereiro, todos nós que formos pagar, vai pagar já sobre a nova tabela. Nessa nova tabela, ela ficou assim. Relembrando, a faixa de 201 acima. Na faixa de 201 a 210 kW, que estava na casa dos R$50 a mais, diminuiu para R$29. Na faixa de 211 a 220, que estava na faixa de 52, 55, ela diminuiu para 32 e assim por diante. Então, reduziu bastante o valor que aqueles consumidores que estão na faixa de 200 até 500, que são 500 consumidores, 500 casas, irão pagar muito menos. É lógico que não há um milagre nisso tudo. Esse valor que saiu daqui, dessa faixa de 500 residências, foi redistribuído para os 6.500 pessoas que consomem menos. É claro que 6.500, dividindo isso, aumentou muito pouco para cada um. Quem pagava R$2, que consumia 30 kW, vai pagar 3. Mas enfim, foi isso. Eu acho que a Câmara serve para isso, eu acho que os debates servem para isso. Naquele momento em que a gente discute, às vezes um pouco mais acalorado, ocorre até alguma insatisfação entre os nossos pronunciamentos, se eu de repente estou me pronunciando de uma forma, e o vereador, vou falar dos que estão mais próximos, o vereador Anselmo se pronuncia diferentemente do que eu penso, ou o vereador Denis, dos que estão mais próximos, é claro que ali cria um clima de relativa animosidade naquele momento, nós estamos muito bem acostumados com isso, e no outro assunto já estamos juntos, de repente votando na mesma intenção. Então a iluminação pública me parece um caso resolvido, bem resolvido. Gostaria de que a imprensa também desse a divulgação devida e que todo mundo agora, quando pegar o seu talão de consumo de energia elétrica, verifique lá quanto consumiu e quanto está lá registrado da tarifa de iluminação pública. Ela abaixou drasticamente. Eu já mencionei aqui o meu, da minha casa, que naquele momento eu havia consumido 204 kW, paguei em torno de 55, 60 reais, conversamos lá em casa, diminuímos, enfim, fizemos lá alguma redução e voltei para 194. Voltou de 60 reais para 19. O último agora paguei 17. E bastante residência que está aí na casa do 200 kW, pode baixar um pouco, enfim. Mas esse é o assunto e eu imagino que ele está resolvido, muito bem resolvido. Falei desse assunto que está ligado ao nosso passado recente. Vou falar um pouquinho do assunto que está ligado ao nosso futuro recente também. Na semana próxima passada, nesta mesma tribuna, eu vim aqui e falei da saúde. Eu sou da Comissão de Bem-Estar e Saúde. Sou presidente da comissão. Os integrantes, meus colegas, pastor Anselmo e o vereador Rogério Ciruto. Então estamos ligados diretamente ao fato da questão de saúde. E eu disse aqui que o município é responsável pela prevenção da saúde, mas que existe a saúde curativa, a saúde secundária, aquela que o Estado é responsável por ela, aquela onde atinge as pessoas de forma mais sensível. Porque a prevenção é a história de se cuidar bem para não contrair uma doença. E mais a curativa, por que ela é sensível? Porque na curativa você precisa da cirurgia, você precisa do remédio, você precisa da consulta, você precisa do exame. Por isso que ela é de alta sensibilidade. E aí isso é feito hoje grande parte nos hospitais, e os hospitais estão do jeito que estão. Eu disse aqui que lá na frente, hoje, nesse ano nós teremos eleição, eu estarei na forma de candidato a prefeito ou em uma composição, mas essa composição em que eu estarei deverá assumir o compromisso de assumir os hospitais, e disse isso aqui. Mas hoje me perguntaram na rua, o pessoal da imprensa me ligou e disse assim, olha, mas como que isso vai funcionar? O município vai municipalizar a casa de saúde,
vai editar uma lei e transformar a Casa de Saúde numa repartição pública, com funcionários públicos, com concurso? Não, não. Não foi assim, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que os hospitais seriam, a prefeitura assumiria os hospitais da seguinte forma. Um dos hospitais seria a base de sustentação do SAMU, que é o Serviço de Urgência e Emergência, e que é custeado por recursos estaduais e federais. Um dos hospitais seria. E o outro hospital, nós teríamos o PA, o pronto atendimento extensivo, e o município contribuindo sobre a forma de subvenção, recursos pactuados com a gestão do hospital. Pode ser até na forma da gestão que tem hoje, uma provedoria com uma associação elegendo ela, ou uma outra forma de uma relação de gestão compartilhada, onde o município colocava alguém da esfera municipal para junto com o pessoal da provedoria fazer essa gestão. Não é assim, né, que eu entendo, imagino que a imprensa vai entender também, e saber como levar adiante essa informação. Os hospitais teriam recursos para sobreviver, porque nós sabemos que nesse país a saúde cada dia se torna mais cara e cada dia se torna mais uma necessidade das famílias e das pessoas. E o poder público acabou ficando com essa incumbência. Ela está lá na Constituição de 88, onde que diz saúde, segurança pública, habitação, enfim, as necessidades básicas são um direito do cidadão e um dever do Estado. O Estado não é nada mais do que o cidadão. O Estado não tem máquina de fazer dinheiro, o Estado recebe apenas os recursos dos impostos e redistribui eles através, né, do poder legislativo, de todos os poderes da esfera municipal, que somos nós, os vereadores, da esfera estadual, que é a Assembleia Legislativa, e da esfera federal, que se comporta votando em duas casas, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, me sinto feliz hoje. Os assuntos que venho tratar nessa tribuna não implicam em nenhum tema mais acalorado, nenhuma indisposição entre nós, imagino que com a população também. E concluo a minha fala, parabenizando ao vereador Arildo e parabenizando ao vereador Gilmar pela iniciativa que tiveram e pela felicidade que nós todos tivemos pela pela boa conclusão de mais uma dessas nossas incumbências. Obrigado pela atenção. Ordem do dia. Em discussão única em bloco os requerimentos números 2 e 4 a 9. O vereador Denis Sanson, no uso de suas atribuições legais, requer, ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que forneça informações sobre o desmembramento de lotes executado em Colônia Vítima Sul, neste município, conforme croquis em anexo, denominado loteamento Centro Empresarial dos Campos Gerais, na cidade de Palmeira, de propriedade da ABP, Administradora de Bens Próprios Limitada. Solicito cópias dos projetos e documentos totais do trâmite do processo de aprovação, com documentos comprobatórios da aprovação municipal, técnica e ambiental. Ainda informações de áreas destinadas ao poder público conforme a legislação vigente da data da aprovação. A Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação requer ouvido plenário prazo de 60 dias para emitir o parecer à emenda protocolada sob número 960. A Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação requer ouvido plenário prazo de 7 dias para emitir o parecer aos projetos de leis 5.434 e 5.437. A Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização requer, ouvido o plenário, prazo de 60 dias para emitir o parecer à emenda protocolada sob número 960. A Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Meio Ambiente requer, ouvido o plenário, prazo de 120 dias
para emitir o parecer aos projetos de leis números 4.857 e 5.404. A Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Meio Ambiente requer ouvido plenário prazo de 60 dias para emitir parecer à emenda protocolada sob número 960. A Comissão de Urbanismo e Obras Públicas requer ouvido plenário prazo de 60 dias para emitir o parecer à emenda protocolada sob número 960. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam no seu encontro. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei 5.435/2020. Do Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Valor: R$45.000 para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam no seu encontro. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei 5.436/2020. Do Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Valor: R$286.500. R$289.000, que vai para a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam no seu encontro. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei 5. Em primeira discussão, o substitutivo ao projeto de lei 5.419/2019. Do Executivo Municipal de Palmeira, dispõe sobre a recomposição salarial dos servidores públicos efetivos, ativos e inativos, detentores de emprego público e comissionados do município de Palmeira e dá outras providências. Discussão, senhor presidente. Sim. Senhor presidente, demais vereadores, a população aqui presente, gostaria de discutir esse projeto de lei, o qual dispõe sobre a recomposição salarial dos servidores públicos do nosso município. Todos os servidores, ativo, inativo, comissionados, enfim. Interessante que no final do ano passado entrou um projeto idêntico a esse, tratando de recomposição salarial, e eu fiz uma emenda a esse projeto solicitando a retirada dos funcionários comissionados, bem como em outro projeto eu fui contra a recomposição salarial de nós vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários. Então, porém, quando eu apresentei essa emenda, eu solicitei a retirada dos funcionários comissionados. Era a última sessão do ano. E pelo fato de ser a última sessão do ano, esse projeto de lei teve que ser retirado e não foi votado naquele ano. Pessoas maldosas, más intencionadas, maquiavélicas, digamos assim, saíram pela cidade, foram em secretarias do município de Palmeira mentir para funcionários dizendo que eles não iam ter recomposição salarial porque o vereador Denis foi contra a recomposição salarial deles. Então isso é muito mau caratismo de certas pessoas que tentam prejudicar os outros através de mentiras. Mas agora aconteceu que a própria União destinou uma porcentagem maior, principalmente ao magistério. Inclusive houve uma alteração na tabela de recomposições salariais e agora a própria prefeitura teve que fazer um substitutivo a esse projeto de lei. Então aquele projeto que eu fiz retirando os comissionados não foi votado e agora teve esse substituto da prefeitura aumentando. Então ele vai aumentar a porcentagem para todos os funcionários. É um novo projeto, começando do zero. Eu gostaria de saber, eu ainda gostaria muito de insistir na retirada dos funcionários comissionados dessa recomposição salarial
É uma economia muito grande para o município durante o ano, trata-se de quase R$500 milhão. Porém, eu não vou aqui fazer papel de bobo, digamos assim, de apresentar o projeto ser retirado, ir para as comissões, não ser aprovado, ou vir a voto e ser rejeitado. Eu gostaria muito de pedir o apoio a pelo menos a maioria dos vereadores, e se tiver o apoio da maioria dos vereadores, eu insisto em colocar aqui a voto uma emenda retirando os comissionados e buscando uma economia de quase R$500 milhão para o município de Palmeira durante o ano de 2020. Eu pretendo conversar com cada vereador, mas mesmo assim, desde já, eu peço o apoio de vocês, e se nós ver que temos maioria, eu apresento o projeto de lei. Se não tiver maioria, eu não vou apresentar, porque seria perca de tempo, digamos assim, e terei eu que votar favorável, tendo em vista que afeta todos os funcionários do município de Palmeira. Então, gostaria apenas de deixar esse esclarecimento, senhor presidente e demais vereadores, e desde já insistir no apoio dos vereadores para retirar os funcionários comissionados da recomposição salarial. Em discussão? Sim. Com relação à reposição salarial do magistério, que saiu de 6% para 12%, é que o governo federal editou uma nova norma, uma nova tabela mínima de vencimentos ao magistério. Nada mais justo, então por isso saiu de 6 para 12. Eu só quero contrapor o vereador Denis em 2 pontos, que precisam ser analisados. O valor de economia não dá isso, porque como já votamos prefeitos, secretários, vereadores e outros funcionários, ficou apenas os cargos comissionados, que são funcionários efetivos e também aqueles nomeados. Hoje, 75% dos cargos comissionados da prefeitura pertencem a funcionários de carreira. E no secretariado aqui já dou exemplo. Fabiane, secretária de carreira, secretária de saúde. Dr. Fernando, que é o procurador, é funcionário de carreira do município. A Francine, que é secretária de obras, é funcionária de carreira do município. A Carla, secretária de educação, é funcionária de carreira do município. Enfim, várias diretorias, por exemplo, lá na diretoria do secretário Geraldo, que está aqui presente hoje, a Kate, e outros diretores, são todos funcionários de carreira do município. Então, somente sendo estes que ficaram fora, e são inúmeros, e são em poucos números, os funcionários comissionados de livre nomeação, então a economia que foi me passada pela Secretaria de Gestão dá menos de 5 mil por mês. Dá menos de 5 mil por mês. Outro fator que precisamos levar em consideração também é que, pela legalidade, nós aqui precisamos seguir a lei, funcionário público efetivo é funcionário público efetivo, independente se ele é de livre nomeação ou se ele é um funcionário público de carreira, ele é funcionário público. Então nós estaríamos cometendo uma irregularidade se tirássemos o funcionário comissionado. Todos têm o mesmo direito, isso está previsto na Constituição Federal. Igualdade. Acho que talvez poderia ser legal, eu acho que até poderia, mas é uma ilegalidade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Dizer também que os funcionários de carreira, esses 75% que estão nomeados pelo prefeito em cargo em comissão, ajudam muito a tocar o município. E hoje você ter um cargo de carreira no município, estou falando dos funcionários públicos concursados, eles participam e assinam muitas coisas junto com os secretários e com o prefeito. Muitas coisas. E quem é funcionário público efetivo de carreira sabe disso. Tendo uma responsabilidade gigante perante o Ministério Público, perante o Tribunal de Contas. Então, eu também não acho justo que eles não tenham um reajuste, mesmo porque acho que estamos falando de 4 ponto alguma coisa, que é o projeto de lei 4.32, se eu não me engano. Então esse é meu ponto de vista. Diverge um pouco do vereador Denis, mas como diz muito bem o vereador João Alberto, aqui é a casa dos contrários, e dos contrários no ponto de vista, no tema. Mas é importante destacar isso, a economia não é tudo isso. E também, vendo aqui, eu sou presidente da Comissão de Legislação da Casa, não poderia, porque estaríamos discriminando uma categoria e talvez até fosse na justiça e o município terá que pagar essa
essas diferenças aí no futuro. Seria isso, obrigado. Senhor presidente, eu vou divergir e contrapor a fala dos dois vereadores que me antecederam. Daqui a pouco eu vou falar dos percentuais, mas antes eu vou falar dessa história dos comissionados. Não vejo razão nenhuma em nenhum dos dois vereadores que me antecederam. O vereador Denis, porque representa os primeiros 8 anos dessa administração, em que o prefeito era o Altamir Sanson, e o vereador Marcos, porque representa os 8 anos da administração do Edir. Comissionados, foram eles que encheram a prefeitura de comissionados. Foram eles que nomearam todos esses comissionados que estão aí. As últimas leis que ampliaram cargos foram editadas por eles. Foram eles que votaram uma lei retirando dos funcionários a alternativa de votar e escolher o presidente do RPPS, que tem 70 milhões de reais nos bancos. Por que será que o prefeito queria ter o cargo de presidente do RPPS na sua mão? Funcionário seu, a serviço dele. Então eu não vou ficar aqui escutando isso. Não de forma nenhuma. Tem que diminuir os comissionados? Tem. O que está errado nessa prefeitura? Está errado a distribuição. O prefeito é o primeiro salário, em torno de 14 mil reais. O segundo salário é o do vice-prefeito, a metade. O terceiro é o dos secretários, em torno de 7 mil reais. O quarto salário é o dos diretores de departamento, em torno de 5 mil reais. Os vereadores recebem o quinto salário, em torno de, recebemos 3.700 reais, 3.500 reais, depositados em nossas contas. Para exercer o cargo que exercemos. É muito ou é pouco? Se não fizer nada, 100 reais é muito. Para um parlamentar que não produz nada, 100 reais é muito. Mas por uma Câmara que produz, talvez tinha que se inverter. Não é um desafio, mas faço também a proposta que fez o vereador que me antecedeu. Eu imagino que teríamos que verificar quanto que se consome com estas 5 categorias de trabalhadores, do prefeito ao diretor de departamento, e sem aumentar R$1, para o erário público, redistribuir estes valores. Porque não dá para fazer de conta não. Os senhores vereadores, nós tivemos uma reunião aqui alguns dias com os médicos. Os médicos já não estão... Os médicos hoje devem ter um salário em torno de 17, 18 mil, passam na prefeitura, pegam só o 14, porque eles não podem receber mais que o prefeito. E agora, senhores vereadores, quando vai ser imputado um reajuste de 4,7 no salário de todos os servidores, 4,7, e não vai ser imputado no salário dos agentes políticos, do prefeito. O prefeito foi só 3,7, vai diminuir aqui mais 1% no salário dos médicos. É uma aritmética simples. Os médicos vão receber, sabe quanto de aumento? Eles vão receber 1% a menos do que já recebiam. Então, por isso que essa casa não pode fazer de conta que está brincando, tem que saber o que está fazendo. E se os senhores quiserem, chamamos o prefeito e fazemos essa redistribuição. Os secretários que ganham em torno de 7 mil, podemos baixar para 5? Podemos, para 4, claro que podemos, temos essa possibilidade de fazer isso e redistribuir. Agora, esses comissionados que estão aqui nesse projeto são os diretores de escola e a grande maioria dos funcionários efetivos do município, que são alçados a uma coordenadoria ou uma direção de uma coordenação, de um departamento, e quando recebiam 2 mil, recebe 500 a mais para compor o salário. É mais ou menos isso. Estou aí disposto, né, a fazer isso tudo. Com relação aos reajustes, 4,7 será concedido, e aos
eu fico feliz aqui ao magistério. Fico feliz ao magistério, compreendo, dirijo aqui a Comissão de Educação há muito tempo, gosto dessa área, não vejo outra saída para esse país que não seja a educação. Educação em todos os sentidos, tudo que se faz na vida. Se você não tiver uma educação para aquilo, se faz mal. Você é uma pessoa que não serve para o convívio social. Tudo tem que ter a educação, né? E 12,84, 13% de aumento. Ainda não chegamos lá, naquela faixa salarial que os professores merecem, mas acho que me sinto feliz votando o 12,7. Era o que eu tinha a dizer. Em votação nominal. Vereador Rogério Kseluzniak. Eu voto sim. Vereador Marcos Ribas. Voto sim. Vereador João Savi. Eu voto sim, mas para falar que eu tinha que cortar o salário desses comissionados. Secretário de coisa. Ô, vereador. Tá. Não, mas é só paciência falar. Vereador João Alberto Ferreira da Costa. Voto sim. Vereador Gilmar Costa. Voto sim. Vereador Denis Sanson. Meu voto será sim, mas vou insistir em tentar retirar os comissionados. Eu preciso clareza, vereador, se é sim ou não. Como eu falei, meu voto é sim. Voto é sim. Ok. Vereador Arildo Santos Aleski. Sim. Meu voto é pelo sim. Vereador Domingos Everaldo Kuhn. Sim. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o substitutivo ao projeto de lei 5.422/2019. Do Executivo Municipal dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores efetivos, ativos e inativos e comissionados da Câmara Municipal de Palmeira no ano de 2020. Em votação nominal. Em discussão, senhor presidente? Não, está em votação. Vereador Rogério Kseluzniak. Eu voto sim. Vereador Marcos Ribas. Voto sim. Vereador João Savi. Vereador João Alberto Ferreira da Costa. Eu voto sim. Vereador Gilmar Costa. Eu voto sim. Vereador Denis Sanson. Sim. Vereador Arildo Santos Aleski. Sim. Meu voto é pelo sim. Vereador Domingos Everaldo Kuhn. Sim. Aprovado por todos. Encaminhamos à Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação os projetos de lei 5.438 ao 5.441. A Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, os projetos de lei 5.439 ao 5.441. E a Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Meio Ambiente, o projeto de lei 5.438 para análise e emissão de pareceres. Escrito para explicação pessoal aos vereadores. Esse daqui. Vereador Denis Sansão, esclarecimento. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de deixar esclarecido algumas coisas que foram citadas pelo vereador João Alberto. Inicialmente, gostaria de dizer a ele que ele precisa parar com essa história de
os 16 anos, 8 anos quando seu pai foi prefeito, 8 anos do Edir. É o mandato dele, o mandato do Edir. Ponha isso na tua cabeça, vereador. Pare de ser maldoso nesse quesito. Você tem que entender, meu pai, foi ele sim que colocou o Edir ali. Se não fosse por ele, ele estaria dando aula hoje. Não estaria como prefeito, sem desmérito algum a quem dá aula. Por favor, não levem nesse sentido, até porque tudo é motivo para querer prejudicar e mentir. Então, mas ele elegeu o prefeito de Se Encontra, ele está lá como prefeito sim, e ele mostrou a cara, mostrou quem é, houve um afastamento. Ele não se conversa mais, estão afastados. Eu fiz parte sim do início do mandato dele, vi como que era a administração, não me contentei com muitas coisas, me afastei. Hoje não converso com ele, tenho um afastamento dele, do grupo dele, e isso você precisa entender. Não pode ficar induzindo a população a mentiras, demonstrando que como se fosse um grupo só. Houve o grupo dele, houve o grupo do atual prefeito. Inclusive a maioria de quem está lá nem se conversa mais. Isso tem que ficar demonstrado. O vereador falou do RPPS, que o presidente foi os 16 anos que colocou ali para o prefeito eleger, mas isso foi um projeto de lei passado pela Câmara no período passado, inclusive o senhor era vereador. Então, e o que foi feito para impedir isso? Eu também sou contrário a isso de o prefeito indicar quem é o presidente da RPPS, mas tem que deixar as coisas as claras, não pode ficar com insinuações. Quando eu falei já hoje de afirmações mentirosas, induzindo o povo, é isso que eu estou me referindo. Não pode acontecer esse tipo de indicações de mentiras para tentar prejudicar o outro. Temos que agir de forma transparente e limpa. Você pensa em deixar meu esclarecimento para que as coisas fiquem transparentes. Vereador Gilmar Costa, Iluminação Pública. Com a palavra. Então, senhor presidente, eu vindo foi o vereador Gaiola falar, e até agradeço ele lembrar que eu com o Arildo recorrimos aí essa alteração muito alta da iluminação pública. Então a gente ainda vem um pouco indignado de a crítica muito forte que eu levei por um tanto da população e que eu tinha aumentado a iluminação pública. Eu não aumentei a iluminação pública de ninguém, já falei várias vezes, volto a falar de novo. Se é que aumentou a iluminação pública foi o prefeito e algum secretário. E às vezes a gente é atacado pelos outros aqui, e eu acho que às vezes o povo podia atacar quem aumentou, que foi o Eloir, e certo, o prefeito vai ser algum outro. Nós não aumentemos por conta nossa. E nós aumentemos sim, nós autorizemos ao aumento da iluminação pública, que o máximo que tivesse que pagar era os R$20 o máximo. E aí já vieram com um exagero, mas depois nós não sabíamos disso aqui, que eles, depois que nós votemos, eles foram fazer uma alteração tão alta como fizeram. Então a gente, aí resolvemos eu com o vereador Arildo Zaleski fazer um requerimento para o prefeito, ter uma reunião, para que viesse fazer um acordo de fazer uma baixa nessa iluminação pública, que estava alta demais, e foi uma pequena diminuição, mas nós queríamos ainda mais. Claro que ficou um pouco melhor, mas não bem do jeito que a gente queria. Agora eu quero aí falar para a pessoa que não fui eu que fiz esse aumento da administração pública. Quem fez aumento da administração pública foi algum secretário do prefeito e acho que o prefeito junto. Eu não fui autor desse aumento de administração pública. Só isso aí que eu queria explicar para o pessoal, aí para a população, que não venha sacrificando a minha pessoa, que eu não fui que fiz esse aumento. Não sei se o vereador se inscreveu para falar sobre algum projeto que foi votado hoje. Foi votado. Esses aqui, só que você colocou 54.220, esse não foi. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, é 5.422 então. Então, fica a palavra. A explicação pessoal é quando nós fazemos alguma explicação a mais daquilo que votamos ou daquilo que dissemos, né? Às vezes passa alguma coisa desapercebida e a gente faz a explicação aqui. A minha explicação não é muito, a minha explicação é rápida. No ano de 2005 e 2006, veio um projeto de lei para essa casa, propondo transformar o cargo do presidente do RPPS em cargo de confiança.
prefeito era o Tamir Sanson, o autor do projeto, e o atual prefeito, Edir Avanchak, estava aqui, votando essa lei. Eu cheguei aqui em 2013, 5 anos depois disso. E, em parceria com o sindicato, entramos com uma ação, o sindicato entrou com uma ação na justiça, para anular as decisões do prefeito, quando nem eleição teve para os demais componentes do RPPS. Foram reconduzidos num ato do prefeito e nós entramos com uma ação. Então, esta é a clareza de como o RPPS foi conduzido, e eu até hoje não entendo por que isso foi. Quanto aos comissionados, continuo com a mesma afirmação. Aqui faço, dos 16 anos, e não vejo problema nos comissionados. Eu acho que nós temos que retirar da prefeitura ou não deixar mais na gestão aqueles que nomearam esse monte de comissionados. Vereador Marcos Ribas, recurso Santa Casa e CEPAL. Rapaz, isso. Palavra. Até nem sei como começar, senhor presidente, mas me sinto indignado, e agora acabei de receber mensagem aqui do deputado Emerson Bacil, que não é o nosso deputado é o Paulo Litro, dizendo que amanhã vai para a tribuna criticar a postura da Secretaria de Estado do governo Ratinho Júnior, que eu não estou falando do governador, estou falando do secretário dele, da Saúde, pela incompetência que pelo jeito existe dessa Secretaria de Saúde e que pode prejudicar o funcionamento da nossa Santa Casa. Já expliquei aqui na sessão passada a demora absurda de quase 1 ano para renovar um contrato de gestão do SUS. Vou dizer em palavras bem simples. Marcos Bordion, provedor da Santa Casa, está desesperado, sedento pelos recursos, precisando, os funcionários estão sem receber parte do 13º, salário de janeiro. Isso é muito sério. Ontem falei com o deputado Paulo Litro, o deputado falou, Marcos, infelizmente, ele disse até agora, esse governo não cumpriu os prazos que prometeu. As obras que estão aí são do governo anterior. Então é preciso que o governo federal... E eu me faço meia culpa, eu pedi voto para o governador Ratinho, sim. Mas ele precisa melhorar o governo. Na questão da saúde. Estou falando da questão da saúde. É muita demora, é muita democracia. Não sei se existe um confronto lá dentro entre os funcionários para demorar tanto tempo para renovar um contrato da nossa Santa Casa que está em dificuldade. Outra coisa, em contraponto disso, hoje estive visitando a nossa PAI de Palmeira e tive o depoimento lá da diferenciação pelo recebimento dos recursos enviados pelo prefeito Edir, na questão vindo pelo social, pela saúde, pelo Fundeb. O Geraldo esteve comigo na visita. Recursos esses que propiciam a PAI atender quase 200 crianças. Vamos para 200 crianças. Confidenciei para o Geraldo, imagine se não tivesse uma escola desse nível, como que seria o trato da família com essas crianças. Então, há 2 contrapontos. O sucesso de uma atitude municipal e não sei se o fracasso, o insucesso, a incompetência de uma atitude do governo do Estado com relação à Secretaria de Saúde. Então é só nesse ponto que eu queria abordar. Tenho recebido mensagens diárias do provedor da Santa Casa e a gente também, como vereador, fica sem ação a não ser cobrar o nosso deputado, cobrar aqueles que a gente tem contato para que as coisas sejam agilizadas. Seria isso, senhor presidente. Antes de encerrar a sessão, a gente gostaria também de comentar algumas coisas, senhores colegas vereadores, população aqui presente. A gente fica bastante triste com isso aí, né? Tivemos aí o ano passado, tudo aquilo que aconteceu lá na Santa Casa, graças a bom Deus que nós tínhamos um dinheiro aí, que estava uma reserva aí, que nós temos que passar, na verdade, para o Executivo, mas foi graças àquele dinheiro que tinha aí que a Santa Casa continuou, que a gente repassou para a Prefeitura e a Prefeitura distribuiu lá para eles poderem cumprir seus compromissos. O que nós estamos vendo agora aí
outra vez, vendo quase as mesmas condições da vez passada aí, como que essas pessoas vão trabalhar sem o salário? Como que essas pessoas vão comer, tratar sua família sem receber o salário que trabalhou? Porque por causa de incompetência, a gente fica bastante triste. E a gente fica triste, mais triste ainda, porque eu estou pensando aqui agora. Agora nós não temos recursos. Nós que na esquina repassemos. E como que nós vamos... O que vai acontecer se vir a Santa Casa fechar por falta de pagamento, sei lá, do governo do Estado ou da Secretaria lá, que não repassa os recursos? Como que vai ser? O que nós vamos fazer? O que a população vai fazer? É bastante triste, a gente fica bastante triste com isso aí, porque a gente vê tantos recursos, tantos impostos que nós pagamos, naquilo que nós compramos, naquilo, IPVA de carro, tantos impostos que são cobrados, né, que vai para os governos, aí a gente não vê acontecendo. O que é 300 mil reais para o Estado para pagar, e ainda se fosse um dinheiro fosse para dar, mas não, é um dinheiro que tem que repassar. De repente está aí o pessoal sofrendo, não é eles que estão sofrendo, as pessoas que estão trabalhando lá, ainda muitas vezes pegam pessoas nervosas por causa de algum filho doente, alguma coisa, ainda são maltratadas, às vezes, não por causa que a pessoa queira tratar mal, mas por causa do momento que está vivendo. Então é bastante difícil, bastante duro. Sobre a PAI também, que o vereador Marcos levantou aí, hoje ainda tive uma criança que estuda, que fica lá na PAI, e essa senhora disse: Geraldo do céu, se não tivesse a PAI aí, eu tenho que trabalhar, e eu tenho que ajudar meu marido, porque isso aí ele não vence, mas se não fosse a PAI me deixar meu filho, e se não fosse a saúde de Palmeira me ajudar, não tinha condições. Então essa PAI aí, eu vou te dizer, é o que ajuda, é isso mesmo que o vereador falou, anda perto de 200 crianças que lá são atendidas, e não é só atendida em termos de comer ou beber, são atendidas vários professores, vários profissionais que lá se encontram, competentes, pacienciosos e que estão lá trabalhando, porque a gente não sabe, a gente vê, pensa que nunca vai acontecer, que nunca vai ter, a gente pensa que é só nos filhos dos outros que acontece. Mas não, pode acontecer em qualquer família. Então vamos se colocar, vamos rezar, vamos pedir a Deus que abençoe o governo, vamos pegar e pedir que Deus toque o coração dele, que ele mande as coisas, vamos fazer as coisas certas. Aqui nós queremos fazer as coisas certas, existe às vezes os debates acalorados que você fala aí, mas cada um defendendo a população. Então é isso que nós queremos, nós estamos aqui para representar. Agora, vocês viram o vereador João Alberto falar uma coisa muito interessante, que eu acho que tudo começa no município. Vai chegar lá na presidência, mas tudo começa no município. Onde estão as pessoas? Onde é que elas moram? Moram nos municípios. E nós sabemos as dificuldades que os municípios passam muitas vezes por causa de não vir aquilo que é para vir para os municípios. A gente fica triste, mas enfim, vamos tocar, vamos pedir a Deus que as coisas melhorem. Como nada mais existe ser tratado na presente sessão, lembramos aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 18 do corrente, no horário regimental, constando na ordem do dia a discussão e votação única do requerimento número 3/2020 e a segunda discussão e votação dos projetos de lei 5.435 e 5.436/2020 e dos substitutivos aos projetos de lei 5.419 e 5.422/2019. Agradeço a presença de todos, em nome de Deus e pelo povo, declaro encerrada a presente sessão.